quais são os filhos da tua dor, das tuas dores, de situações que você tenha passado na sua vida e que trouxeram alguma consequência e algum resultado. A palavra filho, além daquela que é óbvia para todos nós, é também aquele ou aquilo que é oriundo, originário, ou resultado de determinadas forças e influências, sejam positivas, sejam negativas. O autor da carta aos Hebreus, ele nos diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Interessante esse texto porque ele mostra algumas filhas, alguns filhos de dores. Amargura, ressentimento, perturbação, contaminação em volta daqueles que cercam. E principalmente, o texto fala de privação da graça de Deus. Lembrando que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para nós. Aí estão alguns filhos da dor ou das dores de que nos fala esta carta aos Hebreus. Raiz de amargura, ressentimento, perturbação, contaminação e privação da graça de Deus. No filme que eu já repeti diversas vezes aqui, da importância dele, para a minha vida especialmente, esta expressão vem de Deus comunicada ao coração de um homem amargurado, ressentido contra o seu pai, ressentido contra aquele que lhe fez mal, ou fez mal à sua filhinha, ressentido contra Deus. Isso fica muito claro em todo o texto. E o que Deus diz para ele é: sua dor está te consumindo por dentro, roubando a sua alegria e tirando a sua capacidade de amar. Esses são, portanto, filhos negativos, filhos ou consequências ruins de uma experiência de dor, mas não precisa ser assim. Nós conhecemos a história de José, e como ele, no contexto familiar, e eu revisito esse texto, talvez por conta deste mês, que é o mês da família, e é tão importante a gente refletir sobre, às vezes, as dores sofridas no âmbito familiar, ou naquele que é próximo ao familiar, das amizades, dos amigos. Eu lembro daquela expressão do profeta Zacarias, que diz: que feridas são essas que trazes? E a resposta é: são aquelas que ganhei na casa de meus amigos. Então, a história de José é a história de uma família complicada, né? E nós temos ali inveja, nós temos ali planos de morte de todos os irmãos contra José, nós temos ali a tentativa de livrar-se dele, vendendo-o como escravo. Nós temos ali um homem que depois sofre por conta dos seus valores, do compromisso com os seus valores.
e vai para a prisão lá no Egito. Mas é interessante que nós encontramos aqui, no momento da história da vida dele, quando ele então é restaurado a sua liberdade, e ele conquista uma posição importante ali no Egito como governador, nós temos ali algumas preciosas lições que eu quero repartir e compartilhar com vocês. E a primeira delas que aprendo aqui é esta: é que os filhos da dor de José foram filhos dados por Deus. Os filhos da dor de José foram filhos dados por Deus. Vale a pena a gente lembrar novamente da expressão: teve José 2 filhos antes que os anos da fome, os 7 anos da fome chegassem. E ao primogênito, ele deu o nome de Manassés. E a expressão que José usa é: Deus me fez esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos da minha família. E ao segundo, ele deu o nome de Efraim, porque disse: Deus me tornou fértil na terra da minha aflição. Observem esse detalhe, que os filhos da dor de José não foram os filhos que José entendeu gerados por si mesmos. Não é? Quando eu me refiro aos filhos, não necessariamente a essas pessoas, Manassés e Efraim, mas aquilo que ele entende como celebração da vitória sobre as suas dores, quando ele diz: Deus me fez esquecer da minha dor. Deus me fez esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos da minha família. Ora, esses filhos, ou esta consequência positiva, apesar das dores, José reconhece, não foram geradas por ele mesmo, por si mesmo. E observem, não são ressentimento, amargura, pensamentos e atitudes de vingança, autopiedade, ou como alguém já chamou, coitadismo. Coitadismo é esse sentimento de autopiedade. Não, a gente não vê isso nele, e nem resignação. E sabem por quê? Porque a Bíblia descreve a trajetória de José sempre na companhia de Deus. Observem o capítulo 39, verso 2, quando José é levado para o Egito, e lá na casa de Potifar, mesmo sendo um servo, um escravo, a Bíblia diz: o Senhor era com José e ele tornou próspero. O versículo 5 diz: Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Depois, quando ele é levado para a prisão, a Bíblia novamente reflete sobre isso, capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Veja, na prisão, ele experimenta, mesmo assim, naquela situação, ele recebe graça. Não há aqui resignação ou passividade da parte de José. Nem resignação e nem passividade. Porque ele entendia que Deus age usando pessoas. Então ele simplesmente não se resignou, não se tornou passivo, esperando então que Deus usasse as situações. Ele vai, por exemplo, ao copeiro e diz: lembra-te de mim quando fores restaurado. E fala bem de mim. Ou seja, não cruzou meramente os braços diante das dores
e daquilo que ele experimentava, mas por outro lado também não encheu o coração de ressentimento e de amargura. Agora, observe um detalhe, quando ele vai a Faraó, capítulo 41, diz o texto, que 2 anos depois daquele encontro com ele na prisão, com o carcereiro e com o padeiro, ele vai à presença de Faraó. E Faraó lhe conta um sonho estranho que tivera e que ninguém conseguia entender e traduzir que sonho era este. Ele se volta para José e disse, dizem que você interpreta bem os sonhos. E sabe o que José diz naquele momento? Ele diz, isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz. Então, irmãos, nós podemos perceber claramente que o fato de José não ter se deixado marcar negativamente por estas experiências de dores pela qual ele passou, e não foram poucas, é porque ele reconhecia o caminhar de Deus com ele, mesmo enfrentando duras dificuldades. É porque ele atribuía a Deus aquelas experiências. E é por isso que ele diz, meu filho Manassés, eu dou esse nome, porque Deus me fez esquecer a minha dor. Meu filho Efraim, eu lhe dou esse nome, porque Deus estava no controle. E Ele me fez prosperar, frutificar, florescer na terra da minha aflição. Observem, irmãos, em segundo lugar, que o filho esquecimento lhe foi dado no lugar da família dano. Porque essa foi a experiência marcante dele. Há uma tradução aqui, e que diz, Deus me fez esquecer de todas as minhas dores, os meus trabalhos e de todos da casa de meu pai. Obviamente, se referindo àquelas experiências negativas que ele experimentou. Agora observem, irmãos, que Deus fez com que José esquecesse todo o seu trabalho. A experiência familiar de José foi extremamente negativa. E no lugar de uma família dando, Deus lhe deu um filho, que lhe traria exatamente de volta esta esperança na família. Isso que me impressiona aqui, é que um filho lhe é dado para que ele aprendesse a esquecer estas dores que ele passou, na restauração e na renovação da família. Talvez fosse para José, diante da dor e da luta, da dificuldade, não querer mais ter família, porque a sua experiência e a sua lembrança de família era muito negativa. Mas não, Deus lhe mostra que é possível viver uma outra experiência familiar. Agora me chama muita atenção a expressão esquecimento, porque nós temos uma frase muito comum entre nós, muito popular, e que diz, quem perdoa, como é que diz? Esquece. E aí, a maioria das vezes nós questionamos esta história de esquecer. E nós dizemos, ninguém esquece. É impossível esquecer. Mas observem que esquecer aqui não é minimizar o mal feito. Não é minimizar a dor. Não é fingir que nada aconteceu ou que não se está sentindo mais dor. Esquecer não é isto. Esquecer é remover do centro das atenções e do foco, e principalmente, o motivo do meu pensar
do meu agir, do meu decidir. E quem sabe vai chegar o momento em que também vai haver no meu sentir. Esquecer é isto, é remover do foco e do centro das atenções e daquilo que vai determinando a minha vida, o meu caminhar. E é este esquecimento que experimenta José. Veja que quando ele reencontra os seus irmãos, 2 anos depois do período da fome que se iniciara, a Bíblia diz, capítulo 42 de Gênesis, que quando ele viu os seus irmãos, se lembrou imediatamente deles. Então não foi um tirar meramente da memória, mas foi tirar do foco da sua vida aquelas dores que ele experimentou. Por isso, é importante a gente perceber aqui como Deus fez José esquecer das suas dores passadas, dando-lhe um filho, dando-lhe uma bênção, dando-lhe um bem, se assim podemos dizer. Por isso nós precisamos aprender a colocar o foco não no que Deus está fazendo contra quem nos fez mal. Não é esta a questão. Mas precisamos aprender a colocar o foco no que Deus está fazendo de bem, no que Deus está fazendo contra o mal que me causaram. Esta é a grande lição que aprendo com esta experiência de José. Mas há um segundo filho. O segundo filho é Efraim. E Deus lhe dá o filho frutificação na terra da sua aflição. É isso que ele diz, vejam o verso 52. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, que significa fruto, frutificação. Porque disse, Deus me tornou fértil na terra da minha aflição. Aquilo que era a terra da aflição se tornou terra da frutificação. Deus transformou a terra de aflição de José na terra da frutificação. Coisa linda. Primeiro Deus fez com que ele esquecesse, tirasse do foco as suas dores passadas. Agora Deus transforma a terra da aflição em terra da frutificação. Deus não apenas usou pessoas para abençoar a José. Deus usou José para abençoar as pessoas. E esta prosperidade na terra da aflição, meus amados irmãos, era solidária, não solitária. Observem em Gênesis 50, 20, o que José diz aos seus irmãos quando finalmente há ali uma restauração plena e completa do relacionamento com seus irmãos. 35 anos depois que ele saiu e foi vendido como escravo. 35 anos depois. Ele diz assim, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Ou seja, Deus mudou o mal em bem. Mas vejam a conclusão de José, e que ele diz aos seus irmãos, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Quando Deus nos dá a prosperidade, é para que a gente possa também repartir e abençoar aqueles que nos servem. Quando Deus pegou a terra de aflição e transformou em terra de frutificação na vida de José, foi para que ele pudesse
experimentar, é claro, em primeiro lugar e sobretudo, a bênção de Deus, a restauração da sua vida por completo, mas também para que ele frutificasse solidariamente ao redor aqueles que os cercavam. Filhos da dor podem ser amargura, ressentimento, pode ser contaminação ao redor, privação da graça de Deus. Mas os filhos da dor podem ser também, quando nas mãos de Deus, podem ser esquecimento e frutificação na terra da aflição. Há um poema, um livro de poema regionalista e modernista, muito conhecido, chamado Morte e Vida Severino. Em 1955, João Cabral de Melo Neto publicou este livro tão importante que já foi feito filme e uma série de peças teatrais, etc. disso. A obra conta a história do sertanejo, do sofrimento enfrentado por um homem chamado Severino. E neste poema dramático que relata a sua dura trajetória lá do interior de Pernambuco, indo para a capital, ele enfrenta e vê diante de si morte, desespero, miséria, fome, causados principalmente pela seca. E tudo isso leva Severino ao desespero e à expectativa do seu próprio fim. E ele se encontra com o seu José Mestre Carpina, ou seja, um carpinteiro, lá em Recife, na capital já. E ele começa a contar o seu drama. E ele vai para uma ponte e diz: eu vou pular. Será que vale a pena continuar vivendo assim? Com estas dores, com estes sofrimentos? E era um jovem. E aí então, tem a parte final. Esse é o diálogo final de Severino, aliás, do José Mestre Carpina, que vê o seu filho nascer e vem então com a resposta. Antes que o seu filho nascesse, ele estava lá envolvido com aquela pergunta de Severino: será que não vale a pena pular aqui da ponte? Diante de tanta miséria, não há esperança? E então ele responde com o espetáculo da vida, com esta expressão: Severino retirante, deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta do que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena a explosão, como a ocorrida, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. A vida severina se refere a esta vida de sofrimento, de luta, de dor, de miséria, de privações, de que falava então o jovem Severino, 20 e poucos anos de idade. Esta é a história de José do Egito. Ele podia se entregar à amargura e ressentimento de tudo aquilo que experimentou. Ao ressentimento, à amargura, como filhos da sua dor.
Mas ao invés disso, Deus lhe responde com o nascimento de 2 filhos. Deus me fez esquecer a minha dor. E Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. A melhor resposta para a dor é o espetáculo da vida. É uma nova vida explodida. Irmãos, que os filhos da dor em nós sejam, pois, os filhos do esquecimento e da frutificação na terra da aflição. Que o Senhor nos abençoe para isto.